Nós agimos de forma independente, quando na verdade devemos ser dependentes, exclusivamente dependentes de Deus em todas as coisas, em todas as situações. Aprenda a depender de Deus. Queridos, há muitas coisas difíceis na vida do servo do Senhor. Há muitas coisas difíceis. Na verdade, seguir a Cristo não é fácil, como dizem por aí. É uma prova diária. É uma prova hoje, mas prepare-se que amanhã tem outra, depois de amanhã te aguarda outra, mês que vem já tem uma prova preparada para você. E assim vai no decorrer da nossa existência. Não é fácil sermos servos do Senhor, mas eu quero dizer-los que é extremamente bom, gratificante, servir ao Mestre. E algo que nós precisamos aprender é a dependência de Deus. Como é difícil depender do Senhor. Quando você está enfermo, a primeira coisa que você lembra é do hospital, do médico. E se você não tem um médico para te atender, você já fica preocupado. Mas a nossa tendência, isso é a tendência de todos nós, a nossa tendência é deixar Deus em segundo plano. Geralmente nós não lembramos de Deus de imediato. Lembramos do médico. Quando as coisas apertam financeiramente falando, nós lembramos do banco, lembramos de um tanto de coisas, de pessoas que podem nos ajudar, do empréstimo, coisa assim, mas não lembramos de Deus. Não lembramos dele. Quando os problemas chegam, nós recorremos ao pastor, à pastora, a um amigo, buscamos o conselho de um presbítero ou de alguém conhecido que você sabe que tem uma palavra boa, mas dificilmente lembramos de Deus em primeiro lugar. É sempre assim. Quando nós queremos casar, queremos constituir um negócio, queremos fazer qualquer coisa, seja qual for o objetivo do teu coração, nós planejamos, sentamos, conversamos, nos aconselhamos, mas nem sempre temos o cuidado de perguntar ao Senhor: e aí, Deus, tem o teu ok? Tem aí o carimbo de ok? Geralmente nós não temos esse cuidado. Nós agimos de forma independente, quando na verdade devemos ser dependentes, exclusivamente dependentes de Deus em todas as coisas, em todas as situações. E eu sei, queridos, que é uma prática difícil de ser alcançada, mas é objetivo, deve ser objetivo nosso. Mas é difícil, porque a nossa carne, ela quer viver por conta própria. Nós não queremos baixar nossa cabeça para ninguém, nem para Deus. É uma tendência natural de cada um de nós. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito dessa realidade, com base na vida do apóstolo Paulo, e vamos ver que este homem, que ele era poderoso, era um homem influente, era um homem que tinha poder, mas o dia que ele abraçou a causa do Senhor, ele deixou todas essas coisas em segundo plano, para que somente a vontade do Eterno estivesse agindo, movendo na sua vida. E é um exemplo válido para nós hoje. E se nós observarmos a vida segundo esta orientação, certamente seremos bem-sucedidos, o Eterno estará conosco, o Senhor moverá na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10. Nos diz a palavra: e para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco. Ó Deus, dá-nos a direção, o discernimento da palavra,
para que possamos aprender a respeito da tua verdade, para que vivamos na tua dependência, segundo o teu coração. Ó Espírito, move nesse lugar, que assim o teu nome seja honrado e glorificado aqui. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, é interessante. O apóstolo Paulo foi uma pessoa extremamente bem-sucedida na sua vida. Na sua vida antes de Cristo, a palavra nos mostra que ele era alguém respeitado, alguém proeminente na sociedade, alguém que influenciava, tinha acesso às grandes autoridades da época, ou seja, era alguém importante. Quando ele aceitou a Jesus, ele perdeu toda essa importância aos olhos do homem. No entanto, tornou-se extremamente importante aos olhos do Senhor. Alguém com uma comunhão intensa, verdadeira com o Criador. E é isso que nós precisamos almejar para a nossa vida. Querermos no nosso dia a dia, que nós possamos entender que agradar ao Senhor, fazer aquilo que Deus quer, é melhor do que estarmos em sintonia com este mundo e fazendo o que aqueles que estão nessa terra olhem para nós e nos vejam como importantes. Porque o que nos importa é sermos importantes aos olhos do Senhor. E para sermos importantes aos olhos do Senhor, necessário é que a nossa vida esteja totalmente aos pés, diante do trono, nas mãos do Mestre. É onde entra a dependência. Dependência é quando você depende. A palavra já fala. Dependência, depender. Quando você depende exclusivamente de alguém. Quando você tem necessidade de que alguém esteja ao teu lado, te auxiliando, fazendo as coisas por ti, você depende daquela pessoa. Uma criança pequena, exemplo da Elisa, ela depende dos pais. Ela não sabe comer, não sabe vestir-se, não sabe dos cuidados da higiene pessoal. Os pais fazem tudo isto para ela. Isto é um exemplo maior de dependência que você pode dar. Esse é o maior exemplo de dependência que nós temos. E é desta forma que precisamos nos colocar diante do Senhor, irmãos. Eis aí a dificuldade. Por isso falei anteriormente que é difícil essa dependência. Haja vista que abrir mão do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, do nosso raciocínio, das nossas vontades, atitudes, etc., para que em todas as coisas possamos ouvir Deus, não é fácil. Mas essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas depois que Jesus tocou em Paulo, por exemplo, ele se transformou em um cristão, ouça, pobre, desprezado, tido como louco. Ele era perseguido por aqueles que o respeitavam antes da sua conversão. Irmãos, nós temos vivido um tempo, o tempo do evangelho fantasioso, desse evangelho assim, sei lá como é que é, nas nuvens, meio que contos de fadas, 1001 noites, coisa assim. As pessoas acham que, ao se converterem a Cristo, infelizmente isso é pregado em algumas igrejas, que ao se converterem a Cristo, o mundo há de se ajoelhar diante dele. Mas é o contrário. O mundo não vai se ajoelhar, ele há de levantar-se contra você. Porque você tornou-se opositor do mundo. As tuas atitudes agora são para agradar o Mestre, a Jesus. Em contrapartida, você desagrada o mundo. Você desagrada o inimigo, nosso inimigo principal, que é Satanás. E ele não fica nada feliz contigo. E levanta-se com certeza. E levanta-se para tocar na tua vida, para fazê-lo desistir. E eu creio que todos aqui já leram as cartas do apóstolo Paulo e os testemunhos que ele deixa ali gravados. E os testemunhos são de sofrimentos, de dificuldades, de provações, uma após outras. Uma após outra. Mas, em parte alguma, ele diz, eu sou derrotado porque sou seguidor de Jesus. Ele não fala dessa forma. Ele fala que sou vencedor em Cristo. Sou o vencedor no Senhor Jesus. Sou o vencedor. E é esta a ideia que nós precisamos ter, queridos. Essa dependência, a dependência que o apóstolo tinha, a dependência completa, exclusiva de Deus, ela precisa fazer parte da nossa existência.
Se tu queres uma vida completa, uma vida real, segundo aquilo que a Bíblia diz e atesta que é uma verdade para o servo, necessário é viver na dependência, numa sujeição completa ao nosso Senhor, ao Todo-Poderoso. Mesmo que os homens não te vejam com bons olhos, mas o que importa é que o Senhor nos veja com bons olhos. É que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e que Deus olhe e aponte para você o dedo e fale: este é segundo o meu coração. Oh, glórias! Isso sim é importante para nós. Isto sim, amados, é o que nos importa. É o que nos importa. Em Filipenses capítulo 3, versículos 4 até o 11, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele faz uma descrição da sua vida, um testemunho da sua vida. E ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Lembre-se que essa carne é a velha natureza, a sabedoria humana. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Nos versículos iniciais do texto lido, nós vemos Paulo mostrando quem ele era. E ele era realmente alguém extremamente influente. Extremamente influente. Na segunda parte do texto lido, nós entendemos que ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo aquilo que a sociedade considera de melhor, de mais importante. Porque ele entendeu que servir a Jesus, viver Cristo na sua vida, era melhor. E ele diz: considero lixo. Ele refere-se a tudo quanto ele tinha, ele considerava lixo, porque o que importava hoje era servir ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu ser. Quando nós olhamos esse texto, amados, é interessante porque muitas vezes nós entramos em choque com ele. Nós, muitas vezes, temos como meta ganhar o mundo. Eu quero ser um profissional vencedor, eu quero ter propriedades, eu quero ter um bom carro, eu quero fazer viagens, eu quero passar finais de semana talvez na praia, eu quero tudo de bom e de melhor para a minha existência. Uma casa bonita, roupas de marca e essas coisas todas. Infelizmente, muitos hoje, dentro da igreja, têm este pensamento, ou seja, não aprenderam a ser dependentes de Cristo. Ainda vivem na dependência da carne, com os pensamentos comuns àqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ressalvando que não é errado você querer um carro, uma casa, etc. Não é errado. Não estou fazendo essa afirmação. Estou falando que é preciso colocar essas coisas em segundo plano. Segundo plano, porque o primeiro plano é Deus na nossa vida, a exemplo do apóstolo Paulo. Porém, se Deus quiser nos honrar com estas coisas, com a riqueza, uma casa boa, carro bom, etc. Se Deus quiser nos honrar com isso, aleluias, glórias a Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nem todos serão pobres na casa do Senhor. Também, com certeza, existirão os ricos. O apóstolo Paulo fez parte da classe pobre. Ele não tinha muito na sua existência. Vez ou outra nós ouvimos algum falso profeta dizendo que o apóstolo Paulo ele era muito bem de vida. Ele era o empresário do ramos e tendas. Já ouvi um cara fazendo tal afirmação. O apóstolo Paulo ele era próspero. Ele era o empresário do ramo de tendas. Misericórdia. O texto bíblico diz que ele fazia umas tendazinhas para sobrevivência.
ele confeccionava umas barraquinhas para ajudar no seu sustento nas viagens missionárias. Nada que eu fazia rico, nada dessas coisas. Amém? Diante disso, podemos nos perguntar, qual era o segredo do apóstolo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam na sua vida? E a resposta, irmãos, chama-se dependência. Dependência. Ele entendeu que amar o Senhor acima de todas as coisas era melhor do que possuir todas as coisas. E quando nós deixamos esse nível e passamos para este nível que está um pouco mais acima, o nível do amor do Senhor, nós vamos entender que o que nos importa é Deus. E que as demais coisas são as demais coisas. São as demais coisas. E era esta a visão que ele tinha. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ouça esta afirmação. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Fica claro o que é que Paulo almejava, como ele vivia, o que ele queria para a sua vida. E é isso que nós precisamos, queridos. E é isso que nós precisamos, haja vista que este ensinamento, ele é real para os nossos dias. É verdadeiro para os nossos dias. E no texto lido de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, nós vamos colher 4 aspectos que são importantes para que haja uma dependência nossa de Deus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, que nós já lemos. Primeiro tópico, os espinhos nos levam a depender de Deus. Oh, glórias! Os espinhos nos levam a depender de Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. É interessante isso, irmãos, muito interessante. É comum nós ouvirmos dizer que quando alguém está enfermo e não consegue a cura, é porque ele está em pecado. Se você não consegue a bênção, é porque você está em pecado. Se você não consegue o favor de Deus, é porque está em pecado. Mas o apóstolo Paulo não estava em pecado. Mas nós vemos que a vida do apóstolo Paulo não era marcada pelo pecado. E mesmo assim ele tinha um problema que nós não sabemos qual era. Uns afirmam que era uma enfermidade, um problema de visão. Eu particularmente acredito que era a carne, a vontade de pecar. Enfim, nós não sabemos o que era. O certo é que Deus não tirou da sua vida. Mas por que Deus não tirou? Por que não, amados? Muitas vezes nós temos visto que quando a pessoa está mergulhada num problema, ela é de oração, é de jejum, é de busca, é de compromisso com Deus. Quando a situação fica melhor, ela não é de oração, não é de busca, não é de jejum, enfim, ela abandona aquela busca intensa pela presença do Senhor. O apóstolo Paulo certamente era uma dessas pessoas. Se Deus tirasse dele esse problema, esse espinho, provavelmente ele desistiria do caminho, porque tudo ficaria muito bom. Mas ele dá-nos a entender que aquele espinho era uma lembrança constante do cuidado de Deus para com a sua vida. E é esta afirmação que nós precisamos trazer para o nosso coração, irmãos. Os espinhos nos levam a depender de Deus. Mas que são os espinhos para nós? As lutas do dia a dia. O pecado que está aí ao nosso redor querendo nos consumir. As nossas lutas nos aproximam do eterno e fazem-nos buscar cada dia mais a presença de Deus, porque sabemos que, se não buscarmos ao eterno, não vamos conseguir ficar de pé. Não vamos conseguir. E no meio dessas lutas, nós olhamos para o eterno, para Deus, e Ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso socorro. Deus permite os espinhos, permite os problemas para que nós sejamos disciplinados.
Sejamos disciplinados, sempre com a mente no Senhor. As lutas que enfrentamos durante a vida são como os espinhos. São como os espinhos. E enquanto estivermos na terra, nós vamos lidar com as lutas. Essa luta contra o pecado. Às vezes somos feridos por conta própria, quando você toma atitudes que geram um problema na tua existência. Você buscou o espinho para a tua vida, mas Deus, Ele é a solução. Ou Deus faz com que você tenha algum problema para que não te esqueças dele. Há um texto que nós não entendemos, e ele afirma: em tudo dai graças. Nós entendemos isso. Como é que eu vou dar graças se eu estou enfermo? Perdi meu emprego, bati o carro, minha casa vai de mal a pior. Como posso dar graças? Tal qual Paulo fez, permanecendo fiel ao Senhor, santo na presença de Deus, e certamente terá as palavras de gratidão ao Mestre. Amém? O pecado é como um espinho para a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18 está escrito: e ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. O pecado, irmãos, é um grande espinho para toda a humanidade e para nós, com certeza. O pecado é um espinho. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos Deus, se nós não tivermos uma vida totalmente aos pés de Cristo, nós não vamos conseguir subsistir ao diabo. Nós vamos cair. Ele há de passar sobre as nossas vidas. E o pecado está espalhado em todo o globo. Todos pecaram, todos carecem da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas temos a notícia boa, amados. Quando aqueles dependem do Senhor, quando nós dependemos de Deus, a promessa de Cristo para nossas vidas é que Ele nos perdoa, é que Ele nos restaura, é que Ele nos cura, muda a nossa vida, restaura-nos por completo. Mateus capítulo 27, versículo 28. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Foi o sacrifício de Jesus para com a minha vida, para com a tua vida. Irmãos, nós necessitamos depender de Cristo. E os problemas que surgem, as dificuldades que surgem, leva-nos a buscar cada vez mais a presença do Mestre. Não te esqueças, no meio das dificuldades, busque ao Senhor, volte-se verdadeiramente para o Criador. Amém? Número 2, a oração nos leva a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo faz referência ao espinho. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse o espinho de mim. Veja, queridos, ele estava no meio da dificuldade. O espinho não sabemos o que era, mas com certeza alguma coisa que trazia dano à sua vida, dificuldade, sofrimento à sua vida. E ele: Senhor, tira o espinho da minha vida. Senhor, liberta-me dessa situação. Arranca isso do meu coração. Veja, Senhor, eu sou fiel. Eu olho para Ti. Eu vivo a Tua verdade. E quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos do Senhor. Irmãos, a oração é fundamental. Se você quer viver uma vida de dependência de Cristo, seja alguém de oração. Deus respondeu a oração de Paulo? Sim, respondeu. Claro que respondeu. Ele responde às nossas orações. Deus sempre responde às orações. Mas como Deus responde? Às vezes sim, às vezes não. O sim para nós sempre é bom. Nós queremos sempre respostas positivas do Senhor. Mas as respostas do Senhor, quando são negativas, elas também são boas. Elas são perfeitas.
Haja vista que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Se a resposta é positiva, amém, glórias a Ele. Se a resposta é negativa, é porque Deus sabe que aquele teu pedido não é bom, não vai te trazer resultados positivos, não te ajudará, não será bênção na tua vida. Nós entendemos isso? Não, não entendemos. Nós queremos um carro, Senhor, dá-me um carro, dá-me um carro, dá-me um carro. O Senhor diz, não te dou um carro, te dou uma bicicleta. Mas eu queria era um carro. E muitos revoltam-se contra o Senhor. Deixa os caminhos de Deus, porque o Senhor não o atendeu segundo aquilo que o seu coração desejava. E isso parte de uma hermenêutica, de um entendimento errado da palavra. Haja vista que há um texto que diz que o Senhor tem prazer em atender o pedido dos seus. Mas o Senhor tem prazer desde que seja benefício para você, seja bênção para você. Nós não conseguimos entender, irmãos, nós não conseguimos entender as consequências dos nossos pedidos e daquilo que nós requeremos de Deus. Nós não vemos as consequências, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Amém? E quando porventura aparecerem as dificuldades na tua existência, vá para o joelho, vá para a oração, busque a Deus, não desanime, não vire as costas, mas vá ainda mais para o Todo-Poderoso, ouça a voz do Senhor que te chama. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é muito interessante. Jesus era para ser o camarada mais rico sobre a face da terra. Ele era para andar em carruagens de ouro. Os cavalos deveriam ser os melhores do império. Deveria morar num palácio. Ele deveria ter do melhor que essa terra pudesse oferecer. Mas quando olhamos para o nosso Mestre Jesus, vemos que foi um camarada cheio de problemas. O povo não gostava dele, o povo o perseguia, amaldiçoava, difamava, e por fim ele terminou morto numa cruz. Veja como são as coisas. A fidelidade a Deus nem sempre nos faz ser benquistos pela sociedade. Entenda isso sempre, gente. Mas Jesus, ele tinha uma particularidade, ele nos ensina isso. Jesus era um homem de oração. Jesus estava sempre em oração. É interessante. Jesus orando. Lucas capítulo 22, versículos 41 a 43. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ensinamentos de Cristo. Ajoelhou-se, começou a orar. Como devo orar? Fique de joelho, ore. O exemplo de Cristo. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Amém. Dependência de Deus. Dependência do Senhor. Jesus já contemplava os males que viriam sobre a sua vida. Como ele haveria de sofrer, ele estava ali contemplando todas as dificuldades, mas ele colocou a sua vida à mercê do Criador. Senhor, que não faça a minha vontade, mas a tua. Amados, nós temos falado isso para Deus? Senhor, nesse dia, que não faça a minha vontade, mas que faça a tua. Vou trabalhar, que não faça a minha vontade, que faça a tua. Quero um trabalho, quero um emprego, mas que faça não a minha vontade, mas a tua. Estou necessitado da cura, mas que não faça a minha vontade, mas a tua. Nós não falamos dessa forma. Não falamos. Mas, quando nós dependemos de Deus, entendemos que tudo vem dele e tudo que vem dele para nós é bom. Paulo entendeu isso. Jesus vivia essa realidade. E nós precisamos também viver essa realidade. Amém? A oração, queridos, nos aproxima do Senhor e devemos desenvolvê-la para que a nossa vida de dependência seja completa. Número 3. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Os amados entendem, compreendem o que é viver na graça? O que é graça? Mas vamos para uma definição bem técnica do que seja graça. Graça, o amor de Deus
que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Ainda, a soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus por meio de Cristo. Graça significa ainda o poder sustentador de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na vida cristã. É o poder do Senhor que nos faz, que nos dá condições de nos mantermos firmes. E a última definição de graça é sem pagar. Claro, algo de graça é porque você não precisa pagar. Amém? Então essa é a realidade. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Queridos, não é a nossa força, não é pela nossa força, não é pela força do teu braço. Não, o que nós recebemos é Deus que nos dá. E o apóstolo Paulo compreendeu isso e citou 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluias. Irmãos, tudo o que nós precisamos para uma dependência real é vivermos na graça do Senhor. É vivermos segundo a vontade do Todo-Poderoso. A graça do Senhor nos ajuda em nossos momentos de fraqueza. E quando você está fraco, o nosso inimigo, ele quer que você se levante com as tuas próprias forças. Com as tuas próprias forças. Ou seja, quando alguém está no pecado, ela diz: eu vou me libertar primeiro para depois servir a Jesus. Já ouviram isso? O cara que é viciado em alguma coisa: eu vou me libertar do vício para depois eu seguir a Jesus. Eu vou fazer isso para depois servir a Jesus. O diabo nunca vai te permitir que você faça. Ele não vai permitir, porém, ele sugere que é possível que por tuas forças haja essa libertação. Mas é pela graça, é de graça, é o cuidado de Deus para com a nossa vida que nos faz dependentes dele. É pela graça, irmãos. E quando você vem até o Senhor cheio de nós pelas costas, de dificuldades, de enfermidades, de problemas, de vícios, quando você vem só o fragalho, só o caco, é nesse momento que Deus te coloca de pé, porque é Ele que te liberta, é Ele que te restaura, e Ele faz isso de graça. Ele faz isso de graça. E quando nós entendemos essa realidade, nós vamos buscar vivermos a dependência de Deus, na vontade do Senhor, nos deixarmos envolver por aquilo que Ele quer. Amém, igreja? Aprendamos que não é pela nossa força, mas é pelo poder do Senhor que nós temos a vitória sobre a carne e sobre esse mundo. E o quarto tópico: o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Oh, glórias! Nosso tema: aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós olhamos essa descrição do apóstolo Paulo, essa afirmativa do apóstolo, a primeira impressão que nós temos é que ele pirou, que ele ficou meio doidão, pirado, como é? Por isso, sinto prazer em quê? Nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, vírgula, por amor de Cristo. Eis a chave: por amor de Cristo. Se nós não perdermos o juízo por Cristo Jesus, será muito difícil essa dependência. Ou seja, se nós, amados, não compreendermos que aqueles que estão lá fora, que este mundo não tem bons olhos para conosco, não nos veem de uma forma que deveria sermos vistos, e que estão mais aí para nos afligir, para trazer dificuldades às nossas vidas, se nós não entendermos isso e nessas coisas darmos graças ao Senhor, não vamos conseguir uma dependência real de Deus.
Evidente que nós não estamos aqui apontando para o ser humano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, os bichos feios do mundo espiritual, Satã e toda a sua corja de demônios. Esses que são nossos verdadeiros inimigos. E são eles que levantam-se através do homem para tocar na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a esta realidade. E quando o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando ele estava naquele momento de crise, ele também tinha crise. Nós também temos crises. Não é verdade? Tem dias que nós amanhecemos numa crise espiritual que só a misericórdia de Deus. E se nós, queridos, nesse momento de fraqueza, é o momento da fraqueza. E se nós, nesse momento de fraqueza, não nos tornarmos fortes, buscando a presença de Deus, lascou. Ferrou. Porque o capeta vai aproveitar e ele vai fazer a festa na tua vida. Amados. É neste momento de fraqueza que nós somos feitos fortes, porque quando nós estamos fracos, nós não permanecemos nelas, mas recorremos ao Senhor, corremos para os braços de Deus, e é neste momento que somos feitos em fortes. E essa era a realidade do apóstolo Paulo. Parece que o apóstolo Paulo não disse coisa por coisa, porque primeiro ele afirma, quando sou fraco, depois, então é que sou forte. Parece que ele não fala coisa por coisa. Mas ele estava dizendo que, no momento da sua fraqueza, ali, nas provações, nos momentos difíceis, em que o homem realmente está fraco, sujeito a situações, era ali que ele estava forte, porque ele não dava continuidade, mas corria para os pés do Senhor, para a oração, para a busca, para o sacrifício, para o jejum. Era ali que ele corria para os pés do Todo-Poderoso. Amém? E o crente, queridos, deve ser desta forma. Nós devemos ser desta forma. Nós devemos viver desta forma. Nós passamos por lutas, claro, com certeza. Quantas lutas em nosso dia a dia? Quantos problemas? Quem não tem problema aqui? Todos temos, não é verdade? Talvez mais do que quando estávamos no mundo. Queridos, talvez nossos problemas são maiores do que nos tempos da ignorância. Porém, isto é uma consequência da presença de Deus na nossa vida. É uma consequência. Tornamo-nos inimigos do mundo e amigos do Senhor. Nesse mundo que jaz nas mãos de Satanás. Quando a Bíblia diz que esse mundo está nas mãos de Satanás, ela está afirmando que esse mundo é dominado, dirigido, guiado pelo inimigo de nossas almas. Em outro texto ele diz que somos forasteiros. Forasteiros é alguém que está de passagem numa cidade, por exemplo. Estamos aqui, mas numa caminhada em direção à nossa pátria, aonde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. A passagem aqui é curta, é rápida. E como é rápida? Misericórdia. É no estralar de dedos que nós vemos o tempo passar, a velhice chegar, as cãs chegarem, cãs, cabelos brancos, as cãs chegarem, e ali na frente nós já estamos olhando para o túmulo, se Jesus não voltar antes. É desse jeito, irmãos, a vida é desse jeito. Mas, quando nós olhamos para Cristo, esperamos nele, nós ainda podemos ter alegria, termos prazer nesse lugar, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Amém? E nós precisamos entender essa realidade e buscarmos forças daquele que tem forças para nos dar. Tirarmos os olhos dos problemas. No momento da fraqueza, qual é a tua fraqueza? Pensa aí, qual é a tua fraqueza? Tire os olhos dela e olhe para o Senhor. É assim que nós vamos vencer, é assim que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quando nós vemos as igrejas
que estão por aí, sobre a face do planeta, não só no Brasil, como esse mundo afora, prometendo só bênção sobre a face da terra. Só vitórias, 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 vitórias. Que você terá um carro bom, uma casa boa, que você terá isso de melhor. Enfim, tudo que a terra terá de melhor é direito seu possuir. Quando as igrejas pregam apenas isso e esquecem de pregar, por exemplo, Tiago, que nessa terra passaremos por diversas provações. Quando nós deixamos de olhar para o apóstolo Paulo, que era um homem santo, puro, cheio do Espírito Santo, mas que passou por dificuldades que nós ainda não passamos tão intensas quanto elas, vemos que a mensagem desses não está coerente com os princípios da palavra do Senhor. É certo que o Eterno pode nos fazer prosperar, pode nos abençoar, mas não é via de regra. Ou seja, não é regra, não é assim. O Senhor quer que tu sejas próspero, sim, na vida espiritual. Que tu sejas um gigante na comunhão com Ele, na dependência dEle. Que tu sejas um homem que o ame de uma forma tão verdadeira, mas tão real, a ponto de depender em todos os aspectos do cuidado do Senhor sobre a tua vida. Há um texto que diz que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, extremamente conhecido, não é verdade? Buscai, pois, o reino dos céus em primeiro lugar. Aí vem um complemento. Mas para que haja o complemento, é preciso buscar primeiro o reino dos céus. E quando buscamos primeiro o reino dos céus, algo interessante. Nos é dado quem? O Espírito Santo. Nos é dado o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o que na nossa vida? Ele é o nosso edificador. É Ele que guiará nossos passos. Ou seja, aquele que busca Deus em primeiro lugar, cheio do Espírito Santo, consequência, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma dependência completa de Deus, não mais a sua vontade. Há outro texto que diz que é preciso mortificar a carne. A carne, nossos desejos pessoais, nossos planos pessoais e vai por aí. É preciso mortificar. Mortificar é matar, assassinar, é destruir, para que a vontade do Senhor sobressaia sobre a nossa existência. É assim que está na palavra, queridos. É desta forma. E se nós agirmos assim, experimentaremos o grande poder de Deus na nossa existência. Amém? É preciso aprendermos a depender de Deus. Aprenda a depender do Senhor. E para que haja dependência real, necessário é enfrentarmos os espinhos, as lutas, o pecado. Ainda, que haja uma vida de oração. Mas nós somos extremamente negligentes com relação à oração. Nós temos uma vida de oração que só a misericórdia. Muitas vezes 2 minutos de oração, 1 minuto, 5, batemos o recorde. Achamos que cumprimos a nossa parte com o Senhor. Cumprimos a nossa parte com Deus. Queridos, com 2 minutos de conversa, com 5 minutos de conversa, só dá tempo de perguntar o nome da pessoa, de onde você é, o que faz aqui, e acabou 5 minutos? Como você pode desenvolver comunhão com alguém com 5 minutos de conversa? Temos que ter vida de oração. E ainda, vivermos na graça do Senhor, não pela nossa força, pelo nosso vigor, mas da dependência da graça, do cuidado de Deus em nosso favor. E deixarmos que o amor do Senhor nos envolva de uma forma tão grande, mas tão poderosa, a ponto de sentirmos alegria com Deus no meio das provações, das dificuldades e daquilo que de ruim acontecer na nossa vida. Amém? Não vamos nos contentar com as dificuldades, não vamos nos contentar com as coisas ruins, não estamos aqui para contentar com isso. Mas vamos pedir ao Senhor e vamos condicionar a ação ao Todo-Poderoso. Peçamos a Ele e que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. E assim, queridos, seremos bem-sucedidos na nossa caminhada com Cristo Jesus. Amém?
que vivamos essa verdade no nosso dia a dia. Nós vamos finalizar esta palavra orando e clamando para que o Espírito Santo fale conosco, guarde essa palavra em nossos corações. Deus de amor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito, pela revelação da tua palavra, Senhor, pelo discernimento que tem nos concedido a tua igreja, para que haja consciência no nosso coração de como agir, do que fazer, para que possamos receber, Senhor, a tua graça, o teu cuidado, o teu favor na nossa vida. Ó Deus, venha falar conosco para que nós possamos compreender que necessário é vivermos uma dependência verdadeira, uma dependência real da tua pessoa, que vivamos, ó Deus, só para te agradar, só para fazer a tua vontade, e que possamos buscar essa orientação a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Ó Deus, trabalha nosso coração, ó Deus, trabalha a nossa vida, Pai, para que sejamos servos segundo a tua vontade, e em todas as coisas o teu nome seja honrado e glorificado na nossa vida. Esse é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 746.